Olá, amados de meu Deus, que alegria estar em contato de novo com vocês através desse nosso programa. Nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez gente, habitou entre gente e quer habitar entre nós como gente que somos. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso, nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração, para que esse programa se mantenha. Nós temos custos e o Senhor sabe como agir em cada um. Nós contamos com as orações e divulgue para que esse programa alcance um número cada vez maior de pessoas que conheçam o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Hoje nós queremos falar sobre a minha alma anseia por Deus. Deus é Espírito e o seu Espírito só se comunica espiritualmente com o nosso Espírito. O homem caído, ele foi criado inicialmente tricotômico, corpo, alma e espírito. Mas o homem caído, ele perdeu a visão espiritual. Ele tem os seus instintos, ele tem a sua realidade psíquica, mas ele é destituído da visão espiritual. A linguagem de Deus é a linguagem do espírito e é espiritual. E ele só se comunica com o nosso espírito depois de sermos vivificados. Sem vida espiritual, não há conexão de Deus com o ser humano. Para haver comunicação do Espírito de Deus com o gênero humano caído, antes de tudo, é preciso que o ser humano seja regenerado, vivificado por Deus no seu espírito. Aquele espírito que estava morto em delitos e pecados, ele é vivificado pelo Espírito Santo. E a partir daí há uma nova conexão. O ser humano que encontrava-se fora da linha da conexão com Deus, ele agora passa a ter uma relação espiritual. A linguagem espiritual se torna realidade. Às vezes a gente encontra muita gente que diz assim, eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia, mas eu não entendo. Muitas vezes isso acontece por falta da vida espiritual. Outras vezes é porque nós ainda somos imaturos e não conhecemos as Escrituras ainda para verificar a realidade espiritual que as Escrituras contêm. Primeiro precisamos ser regenerados, vivificados pelo Espírito Santo. Depois nós somos capacitados pelo Espírito a ter a realidade da fé. O cego não vê o mundo físico porque a luz não consegue estimular seus olhos avariados por algum impedimento. A luz está aí, mas os seus olhos estão impedidos por alguma razão de perceber a luz e de ser estimulado por ela. Se não houver o desbloqueio desse obstáculo, o cego continuará impedido de enxergar, mesmo que o seu globo ocular esteja aparentemente inteiro. Ele não tem a motivação da luz
que lhe cause esta estimulação das células de bastonete, aquelas células que são importantes para gerar visibilidade. Esse problema impede a luz de estimular o processo de visibilidade. O ser humano separado de Deus espiritualmente vive pelos estímulos de sua vida psíquica. Ele está morto espiritualmente, mas ele não está morto psicologicamente e biologicamente. Essa dicotomia faz com que o homem tenha alguns aspectos que parecem ser espirituais, mas de fato são almáticos, são da alma, não são propriamente espirituais. A alma tem alguma lembrança atávica do mundo transcendente, embora a sua percepção seja limitada, assim como o tato para a descrição do cego. Ele apalpa e pelo tato ele percebe a dureza ou a sensibilidade de alguma realidade física. Mas ele não pode enxergar. A vida espiritual tem que ser espiritual. E para ser espiritual nós precisamos ser renascidos, nascidos de Deus. A vontade caída encontra-se sob escravatura do pecado. E a vontade caída não tem condições de buscar a Deus. Ela está aprisionada por este sistema da tridimensionalidade, do aqui e agora, e não tem condições de perceber o transcendente. O pecado, em sua natureza pecaminosa, nunca pode ter vontade que concorde com Deus. Ela está sempre à vontade, está fora da vontade de Deus. E ele age e reage na base de sentimentos ou de percepções até do tirocínio, mas não há uma realidade espiritual por trás. Ninguém será convertido a Cristo porque deseja ser convertido. Porém, se vier a desejar, é porque foi movido a isto pelo Espírito Santo. Houve uma ação espiritual que lhe causou esta capacidade de enxergar as coisas espirituais. Antes de uma reação espiritual da vontade, é preciso uma vivificação espiritual. Eu só posso querer a Deus depois que Ele toca o meu coração para buscá-lo. O querer é humano. O querer, o que é carnal, é próprio da natureza de uma alma decaída. Mas o querer, que é espiritual, é próprio da vida espiritual concedida pela graça. É o querer das coisas de Deus, coisas que são totalmente espirituais. A Bíblia diz assim em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus preparou algo para aqueles que o amam. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Com certeza, se o amamos, foi porque Ele nos amou antes. Não existe essa possibilidade. Eu vejo isso, por exemplo, nos meus netinhos. E a minha netinha que mora comigo, ela tem muito mais afinidade comigo do que os outros que moram mais longe. Porque não há aquele contato, apesar de eles serem muito amorosos e amarem muito, mas uma que está próxima, e assim acontece. Aqueles que estão mais próximos desenvolvem o amor mais efetivamente. Sem Ele, sem Deus, não o podemos buscá-lo. E se não o buscarmos, não o acharemos. Pois tudo vem dele para que nós possamos buscá-lo. Tudo começa
em Deus, nele mesmo. E tudo se desenvolve por meio dele. Mas nós temos uma reação responsável. Nós temos uma decisão que corresponde. Volto aos netinhos. Cada vez que eu tenho estado com os meus netos, eles vão tendo mais afetividade e vão se desenvolvendo mais em relação a mim. Eu os busco, eu os quero e eles acabam me querendo. Tudo começa em Deus e tudo se desenvolve por meio de Deus. Mas os meus netinhos têm que ter essa reação responsável de reciprocidade. O Pai nos vivifica espiritualmente por meio de Cristo, para que nós queiramos em nosso espírito voluntariamente. Se isso não acontecer, não aconteceu nada. Nós estamos apenas do ponto de vista dos sentimentos, mas não há a realidade espiritual. Somente um espírito vivificado pode buscar se relacionar com Deus, que é espírito. Pois, como disse R.B. Kuiper, um teólogo holandês, se ficasse por conta dos pecadores, totalmente depravados como são e mortos espiritualmente, a iniciativa de reagir com fé ao Evangelho, por sua própria vontade, nenhum deles tomaria essa iniciativa. Como eu estava falando, citando o Kuiper, ele disse que se ficasse por conta de pecadores totalmente depravados, como são, e mortos espiritualmente, a iniciativa de reagir com fé ao Evangelho por sua própria vontade, nenhum deles tomaria essa iniciativa. Deus não é desejável pelo homem natural. Nós, em Adão, somos uma raça morta espiritualmente e também depravada até a raiz. Nós não temos anseio por Deus. Essa depravação é o grande obstáculo à fé. Mas a graça é a maneira pela qual Deus supera esse obstáculo. A graça opera de tal maneira que a minha vontade que não o queria acaba querendo. Até o ateu Bertrand Russell, ele sabia disto ao dizer: é em nosso coração que está o mal. E é de lá que ele precisa ser arrancado. É em nosso coração que está o mal. E é de lá que ele precisa ser arrancado. Se não for arrancado, nós vamos ficar envolvidos com a maldade essencial do ser humano. Meus queridos, se o ser humano não for regenerado espiritualmente pelo Espírito Santo, a sua vida espiritual será um embuste, será falsa. Tudo será da alma caída com as suas emoções e sentimentos que não são realidades espirituais em si. Tudo é falso espiritualmente no ser humano caído. Ele precisa ser vivificado pelo Espírito Santo para ganhar essa dimensão espiritual. Eu gosto muito desta oração de um cristão antigo, talvez um cristão do primeiro século. Falando com Deus, ele diz assim: tu não tens obrigação de me querer, nem eu tenho condições de te querer. Olha só, tu não tens obrigação de me querer, nem eu tenho condições
de te querer. Mas, se tu me quiseres, porque tu queres me querer, por causa da vontade de Deus, porque tu queres me querer, então tu me levas a te querer com o mesmo querer que tu me queres. Se tu quiseres, se tu queres me querer, porque tu queres me querer, se tu quiseres, então tu vais me fazer querer, com o mesmo querer que tu me queres. Porém, se tu não me quiseres, eu não posso te querer, pois a minha vontade, pervertida pelo pecado, nunca te quererá sem que tu me queiras. Que oração! Eu nunca vou poder te querer se o Senhor mesmo não me quiser. Mas se o Senhor me quiser, com certeza eu vou te querer com o mesmo querer que tu me queres. Antes Deus tem que converter o meu querer, para que eu o queira com o mesmo querer que Ele me quer. Se a minha alma anseia por Deus, é porque Deus colocou essa sede em mim por Ele. Se o Senhor não puser essa sede no meu coração, eu jamais vou querer a Deus. O Romanos capítulo 11, verso 36 diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O salmista, no Salmo 63, versículo 1, ele diz o seguinte: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como uma terra árida, exausta e sem água. Quando ele diz, tu és o meu Deus forte, isto é, tu és o Deus todo-poderoso, onipotente. E eu hoje estou te buscando ansiosamente, e a minha alma tem sede de ti, e o meu coração te almeja, é porque tu operaste no meu coração de tal forma que eu te quero. Muitas vezes Deus nos fala nos desertos dos sofrimentos para que tenhamos sede dos seus suprimentos. Os sofrimentos no deserto são caminhos, são vias para nos levar a ter sede. Se o meu espírito foi vivificado pelo Espírito Santo, a minha alma terá sede de Deus. E o Salmo 42, os versos 1 e 2, ele diz o seguinte: a minha alma anela, anseia por Deus, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Eu digo o seguinte, eu estava olhando esse texto enquanto fazia uma viagem pela Argentina e fui numa fazenda de caça de cervos e ouvi o cervo bramando. E lá dentro da mata eu percebi
que o servo dava uns bramidos e outros respondiam. E eu estava com a Bíblia no telefone e comecei a pesquisar e me parece que aqui tem uma coisa interessante. Porque não é propriamente pelas águas de um rio, mas pelo cheiro da urina da fêmea. Alguma coisa que anseia, a alma anseia como se fosse um hormônio. Porque um bicho com sede não vai berrar na beira do rio, porque ele sabe que na beira do rio estão os predadores. É um anseio mais profundo de intimidade, de relacionamento. A minha alma tem sede de Deus, de me relacionar com Ele. A minha pergunta é, você tem sede dele? Sua alma tem sede dele mesmo? Tem sede de Deus? Então, com certeza você foi vivificado pelo Espírito Santo no seu espírito. Se você deseja, se você anseia por Deus, você realmente tem sede. Nós temos o Senhor Jesus descendo, se encarnando, sendo crucificado, ressuscitado, assunto aos céus para nos libertar da tirania do nosso eu e poder nos dar um desejo, um anseio pelo próprio Deus. Se você não tem isto, eu gostaria que você olhasse a sua experiência à luz da obra de Cristo Jesus. Ele veio aqui a essa terra para nos tirar da escravidão, da secura da nossa alma, da escravidão deste mundo, para que nós possamos ter uma alegria que vem de dentro, uma alegria que é derramada em nossos corações pelo Espírito Santo, alguma coisa que esse mundo não pode roubar de nós. E nosso objetivo neste programa, eu tenho repetido isso em outros, não é fazer de você um religioso. A religião, ela é muito cansativa. Ela gera tentativas de alcançar Deus. Na verdade, Deus é quem desceu para nos alcançar. Ele desceu, assumiu a nossa causa e morreu a nossa morte para que nós ganhássemos a sua vida. Minha alma anseia por Deus porque Deus me regenerou para que eu o buscasse. E eu o quero. E eu não o quereria se Ele mesmo não tivesse me querido. Então a observação aqui é, você é apenas um religioso ou é uma nova criatura em Cristo Jesus? Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que tudo foi feito novo. Eu quero deixar aqui o meu abraço para você, de coração para coração, e espero que, se o Senhor assim permitir, nós nos encontremos em outro programa, ou pela estrada da vida, ou quem sabe, no reino de Deus. Até lá, coração para coração.